Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar de Kepler Weber, como o pessoal fala, uma empresa que há poucos vídeos atrás eu estava falando quem diria que eu ia fazer o vídeo de domingo da Kepler e tal. Cara, agora eu já estou falando que, bom, é uma empresa que está ali a gente acompanhando no nosso radar com tranquilidade. Né? Enfim, não sei se eu vou repetir todo o discurso da Kepler, mas basicamente o que, que ela faz? Né? Ela faz produtos para armazenagem de grãos, né? Principalmente em fazenda, e, né, nos entrepostos ali, mas também em indústria, em portos, né, locais logísticos. Então ela faz aquele silo, é só ver aqui no release, né? Não sei o nome correto disso aqui, mas é um espaço de armazenamento. Ela monta essa estrutura toda em aço, não sei das quantas, lá a chapa, que ela dobra e depois monta no local. Uma coisa relativamente simples. Ela é um mix de empresa industrial, porque isso aqui é meio pré-fabricado, com uma empresa ligada ao agronegócio, que é o principal cliente disparado e a dinâmica comercial dela depende do agronegócio, com quase uma empresa de serviços, porque junto vem a parte de montagem, agora ela está agregando, tentando agregar valor ali, vendendo uma coisa de monitoramento, umas coisas, né, umas máquinas ali para agregar valor. É interessante olhar a Kepler sobre essa perspectiva. Por que, que eu falei aquilo no começo, que nossa, quem diria e tal? Porque o histórico da empresa, a gente vai ver um resultado absurdamente cíclico. Bom, esquece isso aqui tá distorcido, provavelmente, né? Distorção de base acionária, uma coisa assim. Ela tem um histórico absolutamente cíclico, tá? Deixa eu até tirar esse último aqui que tá atrapalhando. Aqui é um pico também, um artefato. Vou tirar aqui. Então, esse período aqui da Kepler foi isso, pessoal. Tá o agronegócio com condições de investir e tal, tem crédito, o preço das commodities tá bom, agricultora azada ela vai lá investir naquelas estruturas. Bom, aí vem umas safras piores, some crédito, custo de crédito tá caro, o agricultor não quer investir, bom, para baixo. Aí, de novo, um período bom, joga para cima. De novo, para baixo. Jogou bem para cima e bem para baixo. E assim foi. Até que, nos últimos anos, de 2019 para cá, não só a cotação, mas a gente vai olhar o resultado mais para frente, se comportou de uma maneira assim bem sólida, porque a empresa de fato agora parece, eu sei que essa é uma frase que a gente tem que ter muito cuidado, né? Não, agora é diferente, mas agora parece que finalmente a empresa conseguiu se estabelecer num patamar mínimo ali de resultados, o que não pode, ó, vamos puxar uns resultados mais antigos aqui, que não pode, você não tem problema ser cíclico, tá? O ser cíclico não é a raiz do problema. O problema é que quando no teu momento ruim de ciclo, você queima dinheiro e corre o risco de quebrar. Aí sim é um problema, né? Então, CREO aqui, prejuízo no EBITDA, né? Nem no lucro líquido, ficou anos com prejuízo. Aí recuperou um pouquinho, teve um ano bom, CREO de novo, parou de ter lucro, teve prejuízo no EBITDA. Aí é complicado, aí fica difícil investir, mas se você vai ter um ano muito bom ali, ó, faturando 500 milhões de EBITDA, né, 300 de lucro, e aí no rebote desse ano é 300, é 200, vai estar razoável, você aguenta a empresa com 300 milhões de EBITDA, 200 milhões de lucro no momento ruim, tá bom, a empresa não tá queimando caixa, não tá se endividando até as tampas, não tá, né, tendo que abrir as pernas para credor. Você vê que o valor de mercado dela é mais ou menos compatível com aquele resultado lá, é até bonzinho, para falar a verdade, com 300 milhões de EBITDA, tá bom, né? Não tá ruim para um momento ruim de ciclo. Né? A empresa não tem dívida desde esse último ciclo negativo, ela não tem dívida mais, tem sempre dinheiro em caixa, então ela investe, mas o fluxo de caixa supera bastante o investimento. É um processo industrial relativamente simples, né? Então, mesmo ela investindo em aumentar a capacidade de produção e tal, é um CAPEX relativamente baixo para o FCO, sobra dinheiro, já está pagando um dividendinho bom. Então hoje, né, depois de 2 anos aí, um ano, vai, Kepler dá para a gente dizer que é uma empresa boa, tá? Eu acho, estou pronto para chegar e falar, olha, Kepler é uma empresa boa. Óbvio, você sempre vai ficar de olho, né, nessas eventual pior, assim, muito grave que comprometa, mas até segunda ordem tá tudo nos conformes. Eu sei que é duro,
para quem viveu isso aqui, né, o sobe e desce lá do caramba, é duro. Nossa, 10 anos não faz nem cócegas. Né? Ela é uma empresa bem antiga, ela é especulativa lá desde quando eu comecei a investir. Então, para quem viveu esses ups and downs aqui, é duro você virar a chave na tua cabeça e falar, não, a empresa mudou, melhorou. Mas é o que todas as informações, os números estão mostrando, tá? Então a gente também não pode fechar o olho e falar, não, não mexo com essas coisas. É claro, né? Se você não quiser investir em empresa, ninguém é obrigado a investir em nada que não esteja confortável. Mas saiba que não é uma decisão racional. A decisão racional é uma empresa interessante para ser considerada um investimento. Até porque, para o futuro, tem vários drivers de crescimento. A gente tem uma subutilização, né, dessas armazenagens. Essa armazenagem é muito favorável para o produtor, porque ele não precisa vender na correria lá a produção dele. Ele pode estocar, esperar o preço melhorar, esperar a condição de frete melhorar. Né? Então, isso dá uma flexibilidade para o produtor ou ali para o comercializador local muito grande. Enfim, é bem interessante isso aqui. Os fundamentos de longo prazo, o Brasil, o que tudo indica, vai continuar sendo uma potência do agronegócio aí por um bom tempo. Então, os fundamentos são bem legais da empresa, tá? Não só os números atuais são interessantes, mas você olha para o futuro, parece bom. É tipo assim, a positiva, é mais difícil, que eu fiz o vídeo na quinta, né? Mas é difícil enxergar isso aí, porque né, você vai ver os produtos, é uns tablet, notebook, meio mais ou menos, né? Não é aquela escolha do consumidor. É mais difícil assim de se enxergar um futuro promissor aqui, não. Os caras são um dos líderes de mercado, tem um market share bom, acho que tem aí na apresentação, e o agronegócio no Brasil nunca teve tão forte, e não há motivos para acreditar que não vai ser no futuro, e os caras estão crescendo, e essa penetração tem só né, motivos para aumentar. O crédito agrícola tem aumentado, os bancos estão descobrindo aí o crédito agrícola, né, inadimplência baixa e tudo mais, lá, né? Parece bem legal. Então o trimestre foi bom, falando aí especificamente desse primeiro tri, né, foi até melhor do que alguns dos últimos períodos, né? Então a empresa viveu um momento de ouro aqui em 2022, é verdade, aquele auge, mas a queda não foi tão horrível assim, né, nesse 2023, o que já tinha sido no passado. Consequencialmente foi um pouco abaixo, tem um quê de sazonal, mas um número bom ainda, esses 90 milhões de EBITDA é um número legal, tá? Então, um trimestre forte, mix de venda, diversificação, aumento em relação ao mesmo período de 23. Ela não é aquele sazonal perfeito, né? Mas tem uma sazonalidade envolvida, né? Então, margens estão ok nesse patamar. Eu já expliquei em outros vídeos, né? A questão da margem bruta dela. Esse lance dela perder totalmente a rentabilidade vem de períodos que a empresa tem uma queda na margem bruta, assim, muito forte. Então agora tá uns 20 e poucos que a gente viu, ela é bem rentável, mas ó, aqui, ó, quando ela deu prejuízo, tinha 7 de margem bruta, aí não tem como ganhar dinheiro, né? E aí vem do que? Menor volume de vendas, menor diluição de custo fixo, né? Eficiência. Por isso que ela perdia tanta margem lá atrás. Então hoje é difícil imaginar ela perdendo tanta margem assim, perdendo tanto resultado consequentemente, porque é só a gente acompanhando a carteira de pedidos e parece que tá tudo ok. Né? Não tem motivo para ela voltar a perder, para ela perder a margem daquele jeito, né? Pode diminuir um pouquinho a receita em um determinado período, mas nada dramático igual aquele jeito lá, né? Então vamos lá, Kepler Weber, né, dos alemães do Sul, adicionou um desempenho, quer dizer, não sei se eles são do Sul de verdade, mas o nome é alemão. Desempenho exemplar, crescimento da receita, aumento de EBITDA. Comparando com o primeiro tri passado, foi muito bom o resultado. Tá? Robusta rentabilidade da empresa, mix favorável, crescendo em fazendas, a gente já vê o mix de negócios deles. Negócios internacionais vem bom. Esse aqui é meio irregular, né? Às vezes vem bom, às vezes vem menor e tal. Tudo bem. Portos e terminais também cresceu, reposição de serviço. Esse é um ponto-chave. A exemplo do vídeo da Positivo na quinta, tá? Isso aqui também é mais ou menos semelhante aqui para a Kepler. Ela também sofre com essas ciclicidades, sazonalidade não, né? Ciclicidade e tal.
Então, quanto mais ela tiver de serviços, peça de reposição, e isso vem com o aumento da base, né, instalado de produtos dela, mais resiliente a empresa vai ser, mais previsível o resultado e, consequentemente, menos ela vai sofrer nesses períodos de crise. Então, isso aqui é importante também, estar crescendo, né? E o ideal é até que cresça mais do que o resto da empresa. Esse TRI parece. Ah, não, um aumento de tanto na receita líquida. Depois a gente vê quando eles detalharem mais lá, tá? O ROIC da empresa lá tá bem alto. Então, ó, isso é importante ver. As perspectivas para os próximos trimestres permanecem positivas. Oportunidades em todas as linhas, crescimento de pedidos de fazendas. O segundo trimestre seja tradicionalmente marcado pelo menor faturamento. Trabalhamos com uma evolução ao longo do ano. Então, é bem, né, bem interessante. Ela depende bastante desses programas do governo de financiamento e tal, né? E, enfim, né, faz parte aí do negócio. Então, um bom resultado de primeiro trimestre, né? Eles falaram os 2 primeiros tri costumam ser mais fracos. E o quarto, por isso comparar com esse quarto trimestre que foi bem melhor, né? Tá meio, fica um pouco distorcido, mas parece que a empresa está no bom caminho aí, já começando um ano melhor que no ano passado, tá? Então a receita cresceu bem, que mais? Reposição em serviços, isso é legal, né? Como eu comentei. É legal isso aqui, né? Que a parte de. Ah, não, não é. É mercado interno e externo. É legal ver o quanto a receita de serviços representa em relação da receita total, né? Bom, aqui tem lá os armazenamentos. Eles vão começar a falar os segmentos, né? Então, na fazenda, o próprio nome já diz, né? O produtor contratando armazenamento lá do lado da propriedade dele, para ele colher e armazenar os grãos e vender no melhor momento, né? No mais oportuno. Inclusive, né? Eu estava falando, isso aí é um desespero logístico no Brasil. É muito difícil você escoar ao mesmo tempo toda uma safra lá do interiorzão em Mato Grosso e fronteira agrícola em Rondônia, não sei o que lá, você escoar com uma infraestrutura, né, não muito adequada no Brasil, já que a gente falou da Rombo Logística na terça, né? Escoar tudo ao mesmo tempo, que colhe mais ou menos ao mesmo tempo, né? Por isso que é tão importante aqui, você vai lá, colhe, estoca e depois vende. Condições mais favoráveis, né? Bem mais interessante. Tá, beleza, aumento em relação ao período anterior, carteira sólida, tranquilo, um bom crescimento. Perdeu um pouquinho para o quarto tri, mas tem aquela discussão, né? Então esse é o principal segmento da empresa. Ó, exatamente isso que estão explicando aqui. Comparado ao quarto tri de 2023, observamos uma redução de sazonalidade, né? Faz parte, normal. Beleza, então teve algumas crises, algumas secas na região norte, né? Algumas questões. Bom, eles nem comentaram de chuva ainda, né? Não sei se já tinha ocorrido lá o problema no Rio Grande do Sul, acho que já. Mas, pelo que a gente viu de outras empresas, né, aparentemente não tem um impacto, né, direto aqui. Bom, outro segmento de negócio. Ah, isso aqui é legal, né? Eles já dão uma previsãozinha aqui, ó. Temos 22 milhões para uns projetos aqui, 13 milhões em outros, né? Para dando aí um gostinho dos próximos resultados, tá? Em agroindústria, aqui é o armazenamento que fica numa planta de processamento, ali para fazer farelo de soja, extrair óleo de soja, alguma coisa assim, né? Geralmente não são indústrias muito elaboradas que vai sair de lá um hambúrguer de soja já pronto para o consumidor. Geralmente é um negócio mais simples, é uma transformação mais simples, mas também precisa ali, ó, do armazenamento da Kepler do mesmo jeito, né? Aqui teve uma leve queda em relação ao ano passado, mas normal também, né? Nem sempre. Esses pedidos são relativamente irregulares também, né? Então, direcionar para segmentos mais rentáveis, né? Enfim, agroindústria, mas eles já fecharam novos projetos, a cento e poucos milhões. Então, você vê que não tem nenhum motivo para acreditar que esse volume aí de vendas vai cair da empresa para o futuro, né? Parece que tudo contratado. São vendas que eles estão contratando e vão ser faturadas no segundo semestre, né? Então você já consegue ver um pouquinho antes. Negócios internacionais é a mesma coisa, só que fora do Brasil, né? O pessoal também planta, também armazena. Você tem uma produção relativamente grande, tá? No Paraguai, da vida e Bolívia, o pessoal tá começando a produzir bastante.
não é só de montanhas que vive a Bolívia, ela tem uma parte imensa lá, que é contígua ali ao Mato Grosso, e é mais ou menos igual, né? A fronteira geopolítica ali foi colocada. Não dá tanta diferença. Então, aqui é um segmento mais irregular mesmo. Às vezes entra forte, outro trimestre fraco. Então, não dá para contar com esse 70% de crescimento sempre, tá? Isso aí é um pouco mais irregular mesmo. E o menor dos negocinhos, eu tô esquecendo de comentar aqui, né? Então, agroindústria e fazenda, é, às vezes eles se revezam, assim, né? Eles trocam de lugar, mas são os dois mais importantes, né? Internacionais ali um pouquinho, né? Portos e terminais é um outro pouquinho, e serviços vai ser esse último aqui. Bom, portos e terminais também não tem muito o que explicar, é o armazenamento ali nesses terminais ou portos enquanto chega, esperando o transbordo, esperando carregar, né? Seja trem, seja navio, seja o que for, né? Então, aqui acaba sendo um pouco mais regular também, é menor de volume, mas tem um crescimento sólido, tá? Eu acho que isso aqui parece ser promissor. A gente está vendo de novo, né? Vimos análise da Rumo na terça, estamos vendo lá Santos Brasil, Wilson Sons e afins. E, né, aparentemente esse setor está se consolidando aí com crescimento sólido, investimento e uma oportunidade para a Kepler capturar em cima, né? Então, mesmo em portos já tradicionais, no Paranaguá e tal, é um dos maiores portos de grãos do Brasil, né? Escoa ali, Paraná e onde chega ali parte do Mato Grosso do Sul, tá lá contratando novos produtos deles. E o último, como eu tinha falado, é a parte de reposição de serviços. Isso aqui estrategicamente é bem importante, tá? Não foi um trimestre tão alto de receita, mas é importante que ao longo do tempo, né, no longo prazo, o ideal seria que fosse crescendo, né? Por que, que não cresceu tanto assim? Vamos ver. Efeito sazonal, consolidação da Procer, que é uma empresa que eles compraram, que tinha lá serviço de monitoramento e tal, eles passaram a oferecer. Carteira de regiões agrícolas, dois novos projetos, até EAD, os caras. Tipo, você quer tanto uma receita resiliente, né, estável, previsível, dá um jeito de receitar o que tiver, até EAD. Falar, não, vamos ensinar os caras lá a orientar os clientes. Tá certo, é isso aí mesmo. É assim que você vai agregando valor na sua operação, né? Ó, já tem um aplicativo, é legal de ver que mesmo no agro você tem espaço para esse tipo de tecnologia. Bom, mesmo no agro deu a impressão que é atrasado, né? Mas enfim, não é isso. Mas a empresa está lá e é interessante, tá? Vamos ver o quanto isso aqui vai evoluindo ao longo do tempo. Chegasse a um percentual maior, seria bem legal para Kepler, né? Bom, o CPV não tem muito segredo, aumentou a receita, aumentou o CPV, cresceu até um pouquinho menos que a receita, então a empresa ganhou uns pontinhos de margem, né? O custo por unidade caiu um pouco. Mix desfavorável, os custos não acompanharam o aumento, né? Deu um ganho operacional. Então, empresa se segurando bem. Esse é o outro ponto-chave. Além dela manter o volume, né, de vendas, manter a eficiência operacional em dia, aí vai entrar a margem bruta e as outras margens são consequência. Ela não tem uma grande estrutura administrativa, né, relativamente enxuta. Então, se ela segura aqui e está fechando novos projetos, esse resultado vai se manter, tá? Composição do CPV é bem característico, né? A maior parte matéria-prima, normal. Aquilo que eu falei, despesas gerais, vendas administrativas, ela é bem enxutinha, né? 6% só da receita. Tem que ser, né? Porque é uma empresa de margem bruta baixa, 20 e poucos por cento é relativamente baixo. Então não dá para você ter muito custo aqui, senão não é viável, né? Então, bem enxuto, crescendo 6%, bem menos que a receita, tá ótimo, perfeito. A geral administrativo, mesma coisa, cresceu mais, isso aqui geralmente plano de sucessão, eu ia falar remuneração variável. Então, quando uma empresa melhora muitos resultados, a gestão tal, tem metas, né, bônus, e isso faz parte, tá? Eu discordo de muito, da maior parte, não sei se é a maior parte, mas de muita gente que é muito rígida quanto a isso, está aumentando a remuneração dos executivos. Cara, quem trabalha bem, quem é competente, quer ganhar melhor, enfim. Eu até tenho uma frase que eu soltei em uma das empresas aí. Falou, você prefere ganhar dinheiro junto com os outros ou não ganhar dinheiro sozinho, né? Enfim, eu não tenho essa visão. Então, isso aqui eu acho normal.
Mas no caso aqui eles estão até destacando outras coisas, né? Fizeram um projeto estratégico, né? Sucessão e tal, e aí tem, né? Pagamentos e bônus e coisas do tipo. Tranquilo, e não é um valor exorbitante. Isso que é o ponto também. Só não sabe entender o que pesa muito para a empresa. Subir aqui, quantos? 5 milhões? Nem isso, né? Não deu nem 5 milhões a mais. Não vai ferrar com a Kepler. Né? 5 milhões não faz tanta diferença. É óbvio, se todo o resultado ela for bem acima do crescimento da receita e tal, no longo prazo vai pesar para a empresa, mas sim, tá de boa, né? Receita financeira ela não tem dívida, né? Então nada demais para comentar aqui. Lucro líquido, bom resultado. Né? Abaixo do quarto trio, que a gente estava comentando, aparentemente é normal, né? Mas um pouquinho melhor que o primeiro tri de 23. Aqui é mais uma questão de imposto, né? Diferido ou não, né? Mas questão tributária, que o lucro não veio melhor, né? Mas a parte operacional veio muito bom mesmo. Aí, fluxo de caixa, a gente vê, a empresa está super tranquila de caixa, tem grana na mão, está investindo em crescimento, mas bem dentro do FCO, está conseguindo pagar dividendo com a geração de caixa própria, super tranquilo, né? Esse trimestre teve um consumo ali de capital de giro, mas mesmo assim, né? Ainda suportou tudo aqui bonitinho. Bem tranquilo. E por que a empresa tem dívida e caixa ao mesmo tempo, né? Porque eles conseguem uns financiamentos aí bem favoráveis, né? De pai para filho lá. Uns Finame, umas linhas favoráveis. Então acaba ficando interessante, tá? Esse ROI que esquece aí, os caras fazem uma conta muito louca lá. O CAPEX que a gente estava comentando, eu até falei no último vídeo dela, se eu não estiver enganado, que agora eles esperavam um patamar menor de investimento, né? Bem o que a gente está vendo aqui. Lembra que nesse período a empresa estava vendendo igual água, então, né, solta os gargalos lá para não perder venda. Aí agora está uma demanda mais normalizada, né? Um CAPEX ali, um SUS e tal. Perfeito. Então, ó, o CAPEX no ano passado era 100% para aumento de capacidade, porque estava no final daquele ciclo de venda, venda, venda. Então, pum, bora produzir para não perder venda. Agora que está uma demanda normalizada, não, vamos dar uma arrumada, uma ajustada, desenvolver produto novo. Perfeito, né? Você vê boas decisões de investimento por parte da empresa. Endividamento, né, negativo, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Por que ela tem dívida? Ela consegue uns créditos aí bom, com custo baixo. Perfeito. Ótima, otimizando bastante a estrutura de capital. Paga um JCPzinho, né? Para diminuir o imposto de renda, ninguém é de ferro. Tá pagando até bastante provento, né? Porque a gente viu ali, né? Mais ou menos o. Né, ela está distribuindo o fluxo de caixa livre quase como proventos, porque tá tudo bem dimensionado, fazendo umas aquisiçõezinhas, investindo, né? E aí sobra esse valor, distribui quase tudo como proventos, né? O resto tá aumentando um pouquinho o caixa. Tá lindinho, né? Bom, aqui não aumentou, mas aqui no anterior a gente tinha visto aumentado um pouco, né? Enfim, tá aí, cara, Kepler redondinho. Até agora é o contrário, né? Quando a empresa é ruim, você fala, ó, né? Para melhorar, a empresa precisa provar que melhorou. Agora, cara, para mim, sinceramente, Kepler é uma empresa boa até que se prove o contrário, até que ela tenha uma pior, assim. Posso estar sendo muito otimista e antecipado, ansioso e nos próximos resultados despencar o resultado dela? Sempre corre esse risco, mas para mim, os elementos. Nossa, tem um monte de coisa ainda. Que isso? Nada demais, né? Mas para mim, com base nos elementos disponíveis, empresa boa, é que se prova o contrário. Um potencial legal para o futuro, ainda tem uma característica cíclica, mas a gente já discutiu bastante aqui no canal, né? Não é por ser cíclica que você não investe nas empresas, o importante é que seja, né? Ciclos cada vez, né, cada vez superiores, né? Topos mais altos, fundos mais altos, não tem problema. E a Kepler, por enquanto, tá, né, entregando o que você espera aí de uma empresa boa, então não tem por que não colocar ela. Eu já tinha dado 4 estrelinhas aqui. Não tem por que não botar ela nesse patamar, tá certo, pessoal? Então tá aí. Mais uma empresa que o Eduardo viu, gostou do resultado, mas essa a gente já estava acompanhando faz tempo e já tinha visto que de fato a empresa, né, tá redondinha e vamos acompanhar a evolução dela no futuro. Beleza, pessoal? Então é isso aí por hoje. Grande abraço para todo mundo, até os próximos vídeos. Valeu!